Metaverso, realidade aumentada, universos digitais. Você já deve ter escutado que essas tecnologias vão revolucionar produtos e serviços nos mais diversos mercados, numa amplitude que vai do varejo à saúde. Apesar de esses assuntos estarem super em alta nos noticiários e nas estratégias das Big Techs globais, boa parte da América Latina ainda está se aprofundando em inteligência artificial. No Brasil, estão cerca de 42% dos empreendedorismos com IA na região, mas somente em 2020, cerca de 40% dos negócios brasileiros implementaram algum processo de inteligência artificial nas suas operações. O estudo feito pela Morning Consult com a IBMG mostrou que há dois percalços no desenvolvimento da IA no Brasil. O primeiro é o conhecimento em IA limitado em 25% das empresas. O segundo é, abre aspas, a falta de habilidades ou treinamento para desenvolver e gerenciar IA confiável e explicável, fecha aspas, sendo que esse desafio da falta de conhecimento foi mesmo apontado por cerca de 80% dos profissionais de TI no Brasil. Já na América Latina, encontramos outros dois desafios. A escassez de talentos nas universidades e nas empresas que não são Big Techs e a visão pouco realista das empresas sobre como a IA funciona na prática. Mas calma, não quero te desanimar. Ter consciência dos desafios dos times de IA no Brasil vai nos ajudar a superá-los. Afinal, esse é um investimento que vale a pena. O estudo do MIT e do Boston Consulting Group, com executivos de mais de 100 países, reforçou percepções positivas que já notamos no dia a dia operacional. Por exemplo, 71% das empresas viram seus times melhorarem a tomar as decisões com IA. 63% perceberam que o trabalho ficou mais eficiente. 71% viram melhoras nos aprendizados de funcionários. E 61% notaram que a confiança dos times aumentou. Viu só? A importância da IA para a automação e escalabilidade é tanta que no último ano cerca de 49% dos executivos ao redor do mundo aumentaram os recursos em IA. E se você é uma dessas pessoas em cargo de liderança que recebeu o desafio de criar ou melhorar uma área de inteligência artificial, prepare o seu café e venha conversar com quem viveu essa experiência aqui na Minds. O Felipe Lodur, Head de Inteligência Artificial na Minds Digital, e o Dalisson Figueiredo, cientista de dados também na Minds. Eu sou a Clarice Ferro, do time de conteúdo, e vou tomar um cafezinho com vocês neste episódio sobre como estruturamos nossa área de IA. Você está entrando na Open Your Minds, a comunidade de inteligência artificial, experiência do cliente e prevenção à fraude. Oi, Felipe e Dalisson, obrigada por aceitarem meu convite para tomar esse cafezinho. Para a gente começar, me contem mais sobre vocês e quais têm sido as experiências de vocês com inteligência artificial até agora. Opa, e aí, pessoal? Meu nome é Felipe, o pessoal me conhece como Felipe Lodur. Eu comecei a trabalhar nessa parte de ciência de dados e me interessar realmente nessa parte de ciência de dados ali em 2015. Enquanto ainda estava na faculdade, fiz iniciação científica na área de processamento de imagens digitais. Comecei a aprender o que era machine learning ali, já aplicando nesse universo de imagens. E cada vez mais eu fui me especializando. Passei por algumas empresas, como Itaú, Boa Vista, Solids, Minds, tanto como cientista de dados, quanto como gestor e tanto como consultor também. E é isso, essencialmente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Dalisson Figueiredo, sou cientista de dados na Minds. Comecei a trabalhar nessa área tem uns 4 anos ou mais. Apesar do meu background ser mais extenso na área de BI, eu tenho já alguns anos nessa área. Aí eu entrei na Minds para desenvolver o produto principal da empresa e estou aqui tem uns 2 anos, desde o começo da empresa. Ah, legal. E bom, já que vocês estão desde o início, né, dessa estruturação da parte de inteligência artificial dos nossos produtos, contem pra gente como é que foi esse processo inicial, né? Como é que foi a construção dessa área e do trabalho e como é que tá hoje também. A área, ela começou a ser estruturada realmente quando um cliente da Minds, ela surgiu com uma demanda realmente da gente criar uma solução para um problema que eles tinham identificado. Então, eles estavam sofrendo bastante fraude através do telefone. O pessoal ligava para eles, falava, se passando pelo cliente, pedia muitas vezes para mudar o endereço e daí ele conseguia fraudar os clientes de alguma forma. E daí, identificado esse problema, eles entraram em contato com a Minds para ver se a gente conseguia desenvolver alguma solução para essa questão, né, para prevenir essas fraudes. E foi daí que nasceu o principal produto da Minds, que é o produto de biometria de voz.
A gente entrou, no começo eram poucas pessoas, né? Era eu, o Dalisson e mais uma pessoa no time de inteligência, no time de inteligência artificial, e a gente desenvolveu, assim, a primeira solução realmente de biometria de voz, que é essencialmente pegar a voz do cliente e comparar com ligações anteriores e verificar, primeiro, se aquela voz é realmente a voz do cliente ou não, né? Ou se é uma outra pessoa que está ligando. E segundo, também, pegar aquela voz e comparar com vozes de fraudadores já identificados. Porque se tem um fraudador que já ligou e já fraudou e a gente já sabe que é uma voz de um fraudador, a gente consegue pegar aquela voz também e ver se a voz nova também é desse mesmo fraudador ou não. E dessa forma a gente começou a reduzir as fraudes do BMG. Assim que a gente terminou a execução desse primeiro produto, eu diria que demorou muito pouco tempo para começar a trazer resultado para o cliente. Então, como o resultado veio para o cliente relativamente rápido, a gente teve também um feedback rápido deles, a gente conseguiu aumentar o projeto e começar a investir e até expandir a equipe nesse sentido. Então a gente começou, que nem eu falei, com 3 pessoas na área, e hoje a gente está com 8 pessoas e continua contratando. Então foi um crescimento substancial e cada vez mais a gente tenta melhorar esse produto, tanto do ponto de vista mais de desenvolvimento de software, quanto também no ponto de vista de inteligência artificial, que é tentar deixar um modelo mais performático, acertar mais, identificar mais fraudes, melhorar essas métricas que a gente fica olhando, que é tipo o retorno em cima do investimento mesmo. A área de inteligência artificial na Minds começa mesmo com o problema. Surge o problema com o cliente e os sócios aqui da empresa resolvem investir nessa área, começar a desenvolver as habilidades que a gente precisava para tomar conta desse problema, e a partir daí a gente se desenvolve, como o Felipe falou, consórcio com desenvolvimento relativamente tranquilo comparado com essa área que não costuma ser tão tranquilo assim, e a gente continua expandindo a empresa agora. Legal. Mas ainda na sua experiência, né, naquela etapa inicial, beleza, receberam o desafio, né? A empresa tinha um problema, receberam o desafio de ajudar a empresa. Quais foram as etapas iniciais? Ou vocês já trouxeram conhecimento de vocês, de estudos e outras experiências, ou começou tudo do zero aqui? Como é que foi isso? Eu diria que, apesar de eu... no meu caso, eu já tinha experiência com ciência de dados, então eu trouxe vários conhecimentos que eu obtive em outras experiências. Só que assim, o problema da Minds ele é um problema mais específico. A gente teve que desenvolver uma solução para áudio e para a gente conseguir desenvolver essa solução também exigiu bastante pesquisa. A gente foi atrás da literatura, começou a ver artigos que foram publicados, a gente fez muito teste, então tem, por exemplo, um conjunto de técnicas que chama de Data Augmentation. A gente vai lá, pesquisa quais são as técnicas de Data Augmentation para essa parte de áudio, a gente achou um artigo, por exemplo, publicado pelo pessoal da Google, a gente viu as técnicas que eles utilizaram, a gente replica dentro do nosso universo e a gente tenta validar se também melhora assim, os nossos resultados. E eu acho que foi assim, né, de maneira geral. Acho que a experiência pro Dalisson também deve ter sido parecida, né, assim, bastante pesquisa que a gente teve que fazer, ler bastante artigos, esse tipo de coisa, né? Com certeza. Como você falou, o projeto da Minds é realmente bem específico. Então a gente tem até certa dificuldade na contratação também por uma questão dessa, porque é um projeto bem específico e assim, é difícil encontrar gente que tem experiência com esse problema em particular. Então a gente teve que desenvolver boa parte, se não quase tudo, das tecnologias, das competências mesmo dentro da empresa do zero. Então, assim, foi um período de bastante experimentação, bastante fracasso, bastante tentativa e erro, e, enfim, bem recompensador também, porque a gente desenvolveu bastante coisa nessa época, bastante experiência que a gente acumulou, mas foi realmente um período mais difícil da empresa, né? Dizer assim, do projeto. Sim, e eu imagino que outras empresas também passem por isso, né? Tá todo mundo sabendo que tá difícil contratar desenvolvedores, ainda mais sêniors, digamos assim, né? Que consigam lidar bem com um desafio desse tamanho. Daí, já que vocês estavam mencionando sobre desenvolver as competências do zero, nessa hora de pensar em um time de inteligência artificial, quais são as principais habilidades técnicas necessárias que vocês imaginam? Olha, as habilidades mais comuns mesmo são programação, engenharia de software, então Python, banco de dados relacional é bem importante, eu acho que é importante em quase qualquer área dentro de data science. E tem as habilidades mais específicas, né? Para quem vai trabalhar com Deep Learning, tem que aprender TensorFlow ou PyTorch, embora PyTorch mais
como é que eu posso dizer, mais moderno. Então, comentaria mais o PyTorch, e tem as técnicas de programação de computação numérica também, que são importantes nessa área, são as técnicas que mais vão dar um diferencial. Pensando em uma equipe que está sendo montada do começo, uma das coisas que eu acho importante também de pensar é analisar os tipos de problema que você vai estar lidando e também analisar quais são os tipos de dados principais que você vai estar mexendo. Então, geralmente, a maior parte das empresas que começam a implementar algum tipo de processo de ciência de dados, geralmente mexe com os dados que a gente chama de dados tabulares. São os dados em formato de tabela, que são os mais comuns. Mas pode ser que para sua empresa, para sua startup, qualquer coisa nesse sentido, talvez o dado mais comum seja, que nem foi para a Minds, um dado de voz, né? Um dado de áudio, ou um dado de imagem, um dado de texto, por exemplo. E se você identificar algum tipo de tendência nesse sentido, eu acho que é muito importante você procurar pessoas que tenham uma proficiência em particular nessa área, porque esses dados mais específicos vão exigir técnicas de tratamento especializadas para elas. Então, provavelmente, na parte de imagem, você tentar procurar alguém que teve experiência com a área que a gente chama de visão computacional. Na área de texto, a gente chama de experiência em processamento de linguagem natural. E na área de áudio, a gente acaba chamando muitas vezes de áudio mesmo, ou também de processamento de linguagem natural, mas voltado para esse universo de áudio / voz. Então, ter uma pessoa, principalmente considerando que a área está sendo montada do zero, que já vai entender melhor como tratar o tipo de dado que você tem, é muito importante, porque senão você vai contratar, às vezes, uma pessoa que é muito júnior, não tem experiência em trabalhar com o tipo de dado que você tem, e ela vai se sentir meio perdida, né? Porque você ainda não tem alguém para estar mentorando ela para indicar, não, com esse tipo de dado a gente faz isso aqui, depois que a gente treinou o modelo, como coloca em produção, coisas nesse sentido. Então, eu acho que é muito importante você mapear bem o problema para entender o profissional, o perfil certo do profissional de ciência de dados que você vai contratar. Legal, fez bastante sentido. E aí, eu queria saber também, na visão de vocês e na experiência de vocês, quais são os profissionais necessários para compor, né, esse time de inteligência artificial que vai trabalhar com dados. Bem, eu defendo a ideia de que na hora de montar a composição do time, a gente tem que pensar bastante no problema, em como que ele vai ser abordado. Em algumas equipes, a parte principal vai ser realmente a parte de pesquisa, por exemplo. E daí isso vai gerar uma necessidade maior de ter uma equipe com mais cientistas de dados do que alguns outros perfis. Quando a gente fala de perfil, né, numa composição de time de ciência de dados, é lógico que vai depender muito de como a empresa opera, mas geralmente nesse universo de dados a gente divide em 3 papéis principais. Primeiro, do engenheiro de dados, que geralmente é responsável por pegar e processar o dado que vem mais cru e deixar ele no formato que pode ser consumido por outros profissionais da empresa. Esse dado, estando nesse formato, ele é então muitas vezes consumido pelo cientista de dados, que pega, roda uma análise, faz um modelo de inteligência artificial ou alguma coisa nesse sentido. E depois que você criou a sua análise e gerou algum tipo de insight mais acionável ou realmente criou um modelo que é para ser utilizado em produção, muitas vezes o que se faz é passar isso para um profissional que a gente chama de engenheiro de machine learning, que ele é justamente responsável por pegar esse modelo, colocar em produção e monitorar realmente se o modelo continua performando corretamente ao longo do tempo. Então, assim, geralmente é essa divisão. Só que na prática, na hora que você começa uma equipe, ela é mais enxuta, esses 3 papéis às vezes são feitos por uma mesma pessoa, né? Que a gente chama de cientista de dados full stack, digamos assim. Ele vai fazer o processo ponta a ponta. E daí, com o tempo, você vai chamando outras pessoas para cumprir outros papéis. Em algumas empresas, a etapa de pré-processamento dos dados, ela pode ser muito pesada, porque tem muito dado chegando de fontes diferentes e tal. Para outras empresas é mais leve, é um tipo de dado, é uma única fonte, coisas nesse sentido. E para outras empresas também a parte de disponibilização do dado às vezes é mais complicado, dependendo dos produtos que vão ser utilizados, do quão crítica é a aplicação, né? Se é uma aplicação em tempo real, se ela é em batch, né? Que ela vai ser rodada de tempos em tempos assim. Então, tudo vai depender, né? Como que você vai balancear essas coisas, eu acho que depende no final das contas, né? Mas eu diria que são esses 3 perfis os principais. É exatamente isso. Dentro desses 3 perfis, você escolhe os profissionais que são mais voltados para certas áreas. Por exemplo, engenheiro de machine learning, pode ser que seja necessário uma pessoa mais voltada para deep learning, uma pessoa que se declare como engenheiro de deep learning. Enfim, mas isso é específico do problema da empresa. Pode ser que a empresa tenha necessidade de deep learning. E essa correlação, né, entre a inteligência artificial e a ciência de dados, geralmente vocês recomendam que esses trabalhos fiquem juntos em um time só, ou isso é separado, ou isso depende do desafio?
Como é que funciona isso? Geralmente a gente pensa em ciência de dados e inteligência artificial quase como se fossem sinônimos mesmo, na verdade. A parte de ciência de dados, uma das formas que eu gosto de explicar é pensar que ciência de dados é a aplicação realmente de inteligência artificial para resolver problemas de negócio. Enquanto a inteligência artificial é algo mais puro do que a ciência de dados, no sentido de inteligência artificial é você pensar em modelos, pensar em técnicas que vão estar replicando diferentes tipos de inteligência que a gente associa com a inteligência humana. Então, um dos tipos de inteligência que a gente associa com a inteligência humana é, por exemplo, a parte de aprendizagem. E essa parte é a parte que a gente chama de aprendizado de máquina, ou em inglês, machine learning. Então, assim, quando a gente fala de inteligência artificial ou de data science, geralmente a gente está falando desses tópicos, assim. Essencialmente, algumas empresas elas optam ou por um termo ou por outro, e na minha visão, às vezes optar, por exemplo, por utilizar a inteligência artificial no lugar de data science, pode denotar que o viés, assim, da atuação dos profissionais que vão entrar na empresa é mais direto, assim, com o modelo do que necessariamente, por exemplo, com um problema de negócio, você tá atuando muito mais perto do problema de negócio, né? Às vezes o cientista de dados, assim, por padrão, ele tem que entender melhor o problema, ele faz alguma reunião com o cliente, ele entende qual que é o problema para definir a solução que vai ser desenvolvida, e muitas vezes se eu falo, eu quero contratar um especialista em inteligência artificial, geralmente eu já tenho essas questões mais desenvolvidas, e daí eu tenho uma necessidade de produzir um modelo mais específico, e daí eu já passo para esse profissional produzir. Mas, sendo honesto, muitas vezes esses dois termos são usados de maneira intercambiável, né? Acabam significando a mesma coisa. Realmente, as áreas são basicamente inseparáveis, eu acho que quase que invariavelmente. É sempre uma dando apoio para a outra, o cientista de dados ajudando o engenheiro de machine learning a descobrir onde o algoritmo pode estar performando pior, em quais casos, quais situações, e, enfim, trabalhando juntos no mesmo problema para desenvolver a performance dos modelos e do produto em geral. E para esse trabalho, assim, no dia a dia, o que vocês mais usam de recursos, né? Como softwares ou ferramentas? Quais são os pilares aí do trabalho, além dos profissionais, né? Esses algoritmos que a gente usa em machine learning, em ciência de dados, geralmente são os algoritmos mais pesados que a gente encontra em computação. Então, assim, essa é uma área que vai demandar bastante recurso, então a gente usa bastante poder de processamento de dados, a gente precisa de um computador relativamente potente. Agora, quanto ao software, a gente usa a maioria das coisas são, assim, open source mesmo, que é PyTorch para aprendizagem para Deep Learning, Python, né, em geral, como linguagem tanto de desenvolvimento back-end quanto as necessidades de ciência de dados, e tem também os bancos de dados, e essas coisas são um lugar comum já em tecnologia, né? Eu diria que o essencial, assim, o mínimo que você precisa prover para um cientista trabalhar seria realmente o computador com minimamente uma memória RAM decente para ele conseguir carregar as tabelas e as coisas assim sem ter muito problema. Agora, se a gente pensar que cada empresa vai ter um problema específico, a gente consegue também pensar que muitas vezes o recurso computacional de uma máquina, de um notebook, ela não vai ser suficiente para lidar com aquele problema. Então pensa, se eu tenho um volume de dados muito grande, na casa de terabytes, fica impraticável do cientista de dados estar operando na sua própria máquina. Então a gente acaba tendo que recorrer também para o universo ali do que a gente chama de cloud computing. Então tem as plataformas mais famosas como o Google Cloud, a AWS, a Azure da Microsoft. Então são nessas plataformas que a gente consegue criar máquinas, digamos, especializadas para esses problemas de ciência de dados, de acordo com as nossas demandas. Por exemplo, eu consigo aumentar a memória RAM para 1 TB de memória RAM se eu quiser, o que seria impraticável de fazer numa máquina física. Eu posso pegar uma GPU ou múltiplas GPUs quando for necessário, posso aproveitar de processamento paralelo e distribuído, porque eu tenho controle total desse ambiente. Então, uma das coisas, assim, né, que eu diria que separa também a maturidade analítica das empresas é que geralmente no começo elas
tendem a, beleza, é só o notebook, vamos tentar deixar o negócio mais barato possível e começa a entregar resultado, que pra mim é completamente normal, porque os principais problemas, os problemas mais comuns assim nas empresas, geralmente um notebook com uma memória RAM ok, dá pra você fazer pelo menos a solução inicial. Agora, se o problema é mais específico ou tem uma natureza mais avançada, daí geralmente as empresas têm que fazer essa transição para o cloud para dar uma maior flexibilidade para os cientistas de dados desenvolverem as soluções e até mesmo para agilizar esse processo. Se eu tenho uma única máquina e eu rodo meus treinamentos que podem demorar às vezes dias, por que não fazer isso em cloud ou rodar em várias máquinas ao mesmo tempo e daí eu tenho 5 treinamentos sendo concluídos ao mesmo tempo em vez de ter apenas um? Legal, muito boa essa perspectiva de produção em relação à ferramenta, né? É só o notebook ou com a ajuda de plataformas em nuvem e tudo mais. Então, no geral, vocês diriam que toda essa estrutura, né, de time, ferramentas e computadores, ela custa muito ou é um cenário possível? Eu diria que ela é relativamente cara, assim. Principalmente a área de Deep Learning é uma coisa que mais aumenta o preço dessa área. Porque são os algoritmos mais poderosos e eles vão rodar por dias e pode ser que você precise colocar numa plataforma como o Google, por exemplo, ou a Amazon, e essas são plataformas precificadas em dólar por hora, né? Então, são relativamente caras, assim. Eu concordo com o Dalisson, principalmente nessa parte de Deep Learning, que é geralmente o que a gente usa se a gente está trabalhando com imagem, com áudio, com texto. Acaba saindo meio caro e requer bastante recurso computacional. Para algumas empresas, principalmente quando você trabalha com dados tabulares e que não são de um volume grotescamente enorme, muitas vezes esse custo ele pode ser minimizado porque as máquinas que vão ser utilizadas, eles não vão ter, por exemplo, uma das coisas que mais encarece, que é GPU. Você muitas vezes não vai precisar utilizar aquilo, os modelos que você treina eles são mais simples e acaba ficando mais barato. Então assim, se a empresa ela não tem essa necessidade desses modelos para tratar dados de um tipo mais complexo ou um problema mais complexo e quer começar mais simples, eu acho que não tem problema e não deveria ser um empecilho pensar no custo nessa parte de cloud. Começa com o notebook, começa desenvolvendo algumas soluções, elas vão ser naturalmente mais simples, mas eu acho que é parte da evolução da empresa mesmo. E daí, conforme você for tendo resultado nesses pequenos projetos, depois você investe e melhora as condições ali de trabalho do cientista de dados, dá mais poder em cloud, melhora as ferramentas que ele vai usar e coisas nesse sentido. E daí eu separei aqui só uma informação para dar de referência também. O custo em cloud, realmente, como o Dalisson falou, ele pode ir de muito, muito baixo a muito, muito grande quando você está treinando esses modelos mais parrudos. Daí eu peguei um modelo aqui que ele chama ExelNet, e esse modelo ele tem um custo estimado para fazer um único treinamento em cloud de $245 mil, ou seja, mais de R$1 milhão para você treinar um único modelo. Então, esse daqui, eu diria que ele não é a regra, né? A gente não treina, assim, modelos desse tamanho com frequência. Ele é um modelo mais específico da área de processamento de linguagem natural e tal. Tem empresas maiores por trás suportando esse desenvolvimento, mas é um parâmetro, assim, para você ter de que realmente o limite para cima é bem alto, tá? Então, eles provavelmente treinaram mais do que uma vez esse modelo, então vocês já podem imaginar qual que é a conta que chegou para eles. Bem legal esse dado que você trouxe, Felipe, né? Dá um norte, assim, né? Até meio um pouco assustador na casa do milhão, mas é isso. São decisões estratégicas que a liderança tem que ter, né? Onde investir, como que desenvolve a equipe, o time, de vamos primeiro começar assim, depois a gente vai investir em tal lugar. Essas decisões são muito importantes. E aí eu queria saber, na visão de vocês, qual que é o perfil que vocês imaginam que seja interessante ou ideal, entre aspas, porque não existe ideal, mas o melhor perfil para a liderança dessa área? Na minha experiência, a maior parte dos times de cientistas de dados, eles são melhor aproveitados quando eles têm uma liderança que é mais técnica. Em alguns casos isso não acontece, principalmente quando é o primeiro time que está sendo montado e tudo mais. Entra, às vezes, uma pessoa não técnica, contrata 1 ou 2 cientistas de dados, ele fica responsável, né, por fazer essa liderança. Só que como é uma área mais específica, eu acho que esse conhecimento técnico ele acaba ajudando a deixar mais tangível o prazo para as coisas serem feitas, o que tem que ser feito para alcançar certos objetivos,
que em outras áreas às vezes nem tem tanta essa necessidade. Até muitas vezes quando a gente fala de um desenvolvimento de software, você consegue ver de maneira mais tangível as telas, por exemplo, de um aplicativo sendo feitas ao longo do tempo, ou de um site, né, você vai vendo as funcionalidades sendo implementadas uma a uma, mas às vezes em um projeto de ciência de dados / inteligência artificial, o nosso resultado final é um modelo. E você vai ter que ter várias etapas de análise, várias etapas anteriores, onde você não tem um resultado tangível. Você vai ter que parar, vai ter que estudar, vai ter que fazer pesquisa. E daí, muitas vezes, para alguém que não é familiarizado com a área, você falar que você passou uma semana estudando é meio complicado, né? Ele vai falar, como assim você não... E trabalhar, se não trabalhou, não? Não, mas o trabalho é realmente, muitas vezes, você tem que estudar, revisar literatura, ver as técnicas que você pode usar, fazer algum teste inicial, e não simplesmente fazer entregas que vão cumulativamente retornar o resultado final. É uma área muito voltada nessa parte de experimentação, então pode ser que você faça um experimento e ele dê errado. Isso não é culpa do cientista. Você esperar e metrificar as pessoas através simplesmente da porcentagem que o modelo está retornando de acurácia, eu não acho válido, porque o certo é, a gente levanta uma série de hipóteses e daí a gente tem que avaliar se as pessoas estão conseguindo comprovar, né? Seja isso para um lado positivo, que geralmente é bom, ou para um lado negativo, né? Ah, não, essa daqui não funcionou, então vamos tentar alguma outra coisa. E lógico, além dos conhecimentos técnicos, se tratando de um cargo de liderança, eu gosto sempre de pensar em soft skill. Então, eu resumo em 3 soft skills como sendo as principais. A primeira delas sendo empatia, a segunda delas sendo visão e a terceira delas sendo comunicação. Empatia porque você vai estar lidando com pessoas e a coisa mais importante, sendo também uma pessoa, é você se preocupar com o outro e entender os problemas dela. Às vezes ela não entregou alguma coisa porque está mais atarefada, ela não tá se sentindo bem, não está motivada, ela quer mudar de área, qualquer coisa nesse sentido. Então empatia, eu digo que é o pilar número 1. Depois vem a visão, porque entendendo os desafios e os objetivos de cada uma das pessoas do seu time e também do time como um todo, você tem que ser capaz de comunicar essas informações para todos do time, para que entendam claramente, e também para, muitas vezes, stakeholders de outras áreas, porque você vai estar interagindo com outras áreas também, muitas vezes em nome da equipe, para você alcançar esses objetivos. Vai precisar interagir muitas vezes com vários outros clientes, alinhar expectativas em relação ao que vai ser entregado e a quando vai ser entregado, para proteger o time, às vezes, de uma pressão desnecessária, né? Que vem, às vezes, de uma área fora falando, e aí, tá pronto? E aí, tá pronto? E coisas nesse sentido. Mas, essencialmente, são esses 3 pilares: empatia, comunicação e visão. Visão pra gente saber pra onde vai, e comunicação, realmente, pra gente alinhar com todo mundo corretamente. E só pra finalizar, tem uma frase, assim, do Simon Sinek que eu gosto. Ele diz que o papel de um líder não é aparecer com várias ideias grandiosas, mas sim criar um ambiente no qual ideias grandiosas possam acontecer e prosperar. Eu gosto bastante dessa frase porque ela resume, porque às vezes as pessoas colocam o líder num pedestal, assim, né, endeusam o líder como se fosse uma coisa assim. Na verdade não, é uma pessoa que na verdade o papel dela é só ser um facilitador pro time. O pessoal tá com alguma dificuldade, tá com algum problema, seja motivacional, seja no problema técnico, é uma pessoa que tem que estar ali para ajudar quando for necessário. Essa é a minha visão, pelo menos. Eu concordo plenamente com o Felipe, sobretudo com as soft skills. Ética de trabalho é importantíssima nessa área também. Então, assim, é uma coisa que tem que ser primária para esse líder. E na visão técnica, eu gostaria só de acrescentar que eu procuraria alguém com experiência no deploy de modelos em produção, que já tenha tido a experiência de colocar algum modelo de machine learning em produção e ter visto esse modelo interagir com o mundo e os resultados, porque é uma das coisas assim mais complicadas nessa área, na hora que o seu modelo sai do computador e vai começar a realmente ter um efeito no mundo, que é uma das partes mais complexas, então uma das partes mais fundamentais no líder para mim. Legal, concordo bastante com vocês também. E vocês mencionaram, né, sobre essa habilidade de fazer a facilitação de processos, de colocar o modelo no mundo. Tem alguma prática de metodologia ágil que vocês recomendam para a área? Eu diria que metodologia geralmente é um assunto complicado, né, que tem certas polêmicas, tem muita gente que gosta muito e até demais, sei lá, de alguma metodologia como Scrum, campanha, etc. E tem também aqueles que são muito aversos a ela sem ter um motivo tão aparente.
Eu diria que a metodologia, ela tem que funcionar mais como uma orientação no geral para a gente estar pensando a melhor dinâmica de trabalho para a equipe. Em algumas equipes vai se fazer necessário seguir uma metodologia Scrum mais à risca, com reuniões diárias, reunião de planning, etc. Mas, por exemplo, se sua equipe está desenvolvendo um projeto que ele tem um cunho mais de pesquisa, muitas vezes não faz tanto sentido você seguir todas as reuniões à risca. Então, a gente tem que adaptar as cerimônias para pegar as cerimônias que fazem mais sentido para a equipe e que não vão deixar todo mundo aborrecido, porque muitas vezes se você está trabalhando com pesquisa, você desenvolveu de um dia para o outro, enfim, você ainda está trabalhando naquilo que você estava trabalhando ontem, então não vai ter nada muito novo para você reportar, é mais realmente sentar, colocar a mão na massa e continuar desenvolvendo as coisas que você está desenvolvendo. Então pegar esse equilíbrio eu acho muito importante. Falando de metodologias ágeis mais específicas, tem uma que ficou famosa por conta da Microsoft, que é o TDSP. Ele significa Team Data Science Process, que foi proposto pela Microsoft, e ele regula mais ou menos, ele propõe uma forma de trabalho para equipes de Data Science e como que ela deve interagir com a área de negócios. Ela propõe até como que você deve estruturar um projeto mais ou menos para deixar tudo organizado. É bem legal, assim, quem trabalha na área eu recomendo dar uma pesquisada. Realmente não vale a pena seguir a cartilha à risca, vamos dizer, de uma metodologia ágil em detrimento do desenvolvimento da equipe. Então, realmente, principalmente quando as pessoas estão trabalhando bastante com pesquisa, realmente é isso aí que o Felipe falou. Pode passar dias, semanas pesquisando alguma coisa e sem muito desenvolvimento nessa área. Então, não faz tanto sentido assim ter uma reunião diária, por exemplo. Tudo que é conceito a gente tem que entender a aplicabilidade na nossa realidade, né? E adaptando e às vezes até fazendo uma mistureba, assim. Mas no sentido de, né, buscar a sua forma de ser mais eficiente e produtivo. Eu queria saber de vocês quais que recomendam para também a liderança ou para as empresas, de quais são os cuidados que a empresa deve ter com o gerenciamento de dados e com a governança de modelos. Olha, a segurança de dados é fundamental, principalmente com a legislação nova entrando, a LGPD, e empresas como a Minds, por exemplo, que costuma tratar com dados mais sensíveis. A governança de dados tem que ser assim, primeiro, segundo e terceiro lugar, porque uma multa entre as mais leves pode facilmente destruir uma empresa pequena, uma startup. Então, enfim, segurança de dados em primeiro lugar, com certeza. Eu concordo 100% com o Dalisson. Sempre lembre que o dado não é seu, é do cliente, então você tem que ter as coisas preparadas para... O cliente não quer mais ter interação com a sua empresa, você está removendo os dados que foram colocados nos seus sistemas e coisas nesse sentido. Segurança realmente em primeiro lugar, não pode levar criptografia, enfim, e as práticas gerais de segurança de maneira leve, até mesmo, dependendo da área que você trabalha, por exemplo, se for com dados financeiros, você acaba entrando numa série de leis mais pesadas, que é, por exemplo, você vazar informação acaba entrando na parte que a gente fala que você feriu o sigilo bancário, e daí isso vai dar uns bons anos de cadeia, o que é bem complicado, eu diria. E, assim, só encerrando esse ponto, eu diria que se você está começando a estruturar, você ainda não entende tão bem, primeiro eu falaria, independentemente de qualquer pessoa de negócios hoje, eu acho que vale a pena você estudar um pouco sobre Data Science e como se aplica em negócios. Então, tem até um livro que eu acho bem bom, que chama Data Science para Negócios, e nele você consegue entender as principais aplicações e tal, nesse sentido, e começa a ficar um pouco mais claro o que você consegue fazer com Data Science. Mas mesmo assim, depois que você desenvolver esse entendimento, é importante você começar a equipe com alguém que já tem experiência na área, porque para evitar esse tipo de erro de acontecer, tanto no sentido de proteção dos dados, tanto no sentido de o que você está fazendo com o seu recurso, que tipo de produto que você está desenvolvendo. Se você não tem experiência na área, às vezes você acha que uma coisa é muito simples ou você acha que uma coisa é muito complicada, e na verdade é o contrário em ambas, né? E daí alguém que já tem experiência consegue te ajudar bastante a mapear isso e fazer tudo com
com segurança, seguindo as melhores práticas. Legal. E aí, uma coisa que a gente reparou também nos últimos tempos é que já existia o interesse das empresas de negócios aumentarem a inteligência artificial, geralmente, né, como uma forma de otimizar ou automatizar processos. E com a pandemia, todo mundo sabe também, teve a aceleração da transformação digital, então a porcentagem de empresas que adotaram a inteligência artificial aumentou bastante. Mas um dos empecilhos aqui encontrados no Brasil, até uma pesquisa feita pela IBM com a Morning Consult, fala que 80% dos profissionais de TI encontram como barreira a falta de habilidade ou treinamento para desenvolver e gerenciar a inteligência artificial que seja confiável e explicável. Além de 25% dizer que tem a limitação de experiência ou conhecimento com inteligência artificial. Isso é um número bastante alto, né? Então, acho que junto com o que vocês falaram lá no início de dificuldade de criar áreas, tem que ter muita literatura, muito estudo. E o que vocês recomendam, então, nesse cenário de dicas para quem quer começar a repensar uma área de inteligência artificial da empresa ou a criar, né? Então, além de profissionais e treinamento, o que mais vocês pensam de dicas e conselhos? A questão de pessoal realmente é complicado porque é parte do que se paga por estar na ponta da tecnologia, né? Então, você tem menos gente treinada, menos gente capacitada para atuar nessa área. Para quem vai começar, uma empresa que vai começar, eu sugeriria começar pelo problema, exatamente como a gente fez. Porque a partir daí você consegue desenvolver suas habilidades, consegue imaginar qual habilidade você vai precisar desenvolver, e também tem um quesito bom que tem um benchmark de avaliação de como você está desenvolvendo, como você está caminhando. Então, realmente, a principal dica seria começar pelo problema que você quer resolver e desenvolver as capacidades a partir daí. Eu concordo com o Dalisson no sentido que o foco tem que ser realmente o problema, né? Que nem eu já mencionei, assim, cada problema vai trazer desafios mais específicos. E uma das coisas que também pode ser feita, né? Hoje em dia tem algumas empresas que fornecem serviços de educação especializado para empresas, né? Então tem muitos treinamentos que podem ser feitos já em parceria com a empresa. Você faz o treinamento e daí você tem a oportunidade, às vezes, ou de participar do processo seletivo, ou às vezes você já faz o treinamento sendo contratado pela empresa. Então, isso daí ajuda muito, esses programas em parceria com as empresas, ajuda a garantir que os profissionais que estão entrando na sua empresa têm as habilidades necessárias para os problemas que eles vão estar enfrentando, por exemplo. Legal. E aí, para fechar, eu queria só perguntar para vocês se vocês têm indicação de algum livro, algum documentário, algum podcast ou YouTube, para quem está interessado em saber mais. Tem uma newsletter legal, eu recomendaria Import AI, uma newsletter chega toda semana, toda segunda-feira, para quem quer ficar atualizado com o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, assim, acho que é o principal recurso que eu recomendaria. Quanto a livros, eu recomendo de novo o Data Science para Negócio, principalmente para pessoal que vai estar lidando mais com a parte de negócio, de uma empresa que tem a área de dados. Ele é um livro bem mais por cima, mas consegue passar para uma pessoa nesse nível que ela precisa saber, até mesmo para interagir com a equipe de dados, né? Para quem tem interesse mesmo nos algoritmos de inteligência artificial, eu recomendaria um livro do Pedro Domingos, o algoritmo mestre, The Master Algorithm. Enfim, eu acho que essas são as principais recomendações que eu teria para dar. E complementando o Dalisson, mas tentando não dar os mesmos também, novamente, eu diria que, do ponto de vista de estou montando uma equipe de ciência de dados para entender melhor como funciona a dinâmica, um livro bem bacana que eu li foi o Machine Learning e Earning, que foi feito pelo Andrew Ng, que já foi cientista-chefe aí em empresas bem grandes como Google, Baidu, Dow, Stanford, coisas nesse sentido. Então é um livro bem parrudo para realmente ensinar você a tratar assim, os projetos na área de inteligência artificial, o que fazer quando o projeto não está alcançando o resultado desejado, como estruturar as equipes e coisas nesse sentido. Além disso, eu também recomendo um canal do YouTube gringo que chama 2-Minute Papers, então a tradução seria artigos em 2 minutos, e ele essencialmente traz vários artigos sobre técnicas novas de inteligência artificial. Esse é mais pro pessoal mais entusiasta, assim, quero ver o que tá saindo no estado da arte. Daí você vai ver lá inteligência artificial jogando jogos, criando arte, criando música e coisas assim que às vezes a gente não associa ainda com inteligência artificial, mas já tem muita pesquisa sendo desenvolvida.
Muito legal, gente. Muito obrigada por esse cafezinho. Vocês trouxeram um conhecimento demais, muito interessante. E até a próxima, então. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Você que nos acompanhou neste episódio pode continuar se aprofundando no assunto pelo YouTube e LinkedIn da Minds Digital. Confira os links na descrição do episódio e nos encontraremos novamente já, num próximo cafezinho. Você ouviu Open Your Mind, a comunidade de inteligência artificial, experiência do cliente e prevenção à fraude.